Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Tô passando por aqui para ler junto com vocês mais um enunciado da prova da SpaceX que aconteceu em 2017 para acesso no ano de 2018. Tudo bem? Então vamos lá. Uma carga elétrica pontiforme no interior de um campo magnético uniforme e constante, dependendo de suas condições cinemáticas, pode ficar sujeita à ação de uma força magnética. Sobre essa força, pode-se afirmar que bom, num primeiro momento, num cartão de visita, é interessante que a gente consiga calcular a intensidade, né, de uma força magnética que atua sobre uma carga, sobre uma partícula carregada, beleza? Então, olha só, o módulo da força magnética pode ser dado pelo módulo da carga, tudo bem? Vezes o módulo do vetor velocidade, vezes o módulo do vetor campo magnético, e isso ainda multiplicado pelo seno de um certo ângulo θ, tá certo? Daqui a pouquinho a gente fala quem seria. A gente relembra, na verdade, quem seria esse nosso ângulo aí, tá certo? Aprendeu, lembrou, na verdade, de como você pode calcular essa força magnética? Agora você precisa vir aqui comigo na parte de baixo para a gente verificar a orientação da força magnética. Até porque, por si só, uma força é um vetor, né? Então tem uma orientação espacial. A regra que você pode utilizar para fazer isso é a regra da mão direita, beleza? E cá entre nós, é uma regra que vai ser utilizada tanto para partículas positivas quanto para partículas negativas, não me importa, tudo bem? Então olha só, qual seria o panorama geral dessa regrinha que vocês estão vendo aqui nesse exato momento, tá? Essa regra aqui, pessoal, ela basicamente pode ser entendida da seguinte forma. O seu polegar, né, ele sempre vai estar orientado a respeito do vetor velocidade. Tudo bem? Então, o seu polegar sempre acompanha esse vetor. Os seus demais dedos, de forma unida, eles vão acompanhar o sentido, né, a direção e o sentido do vetor campo magnético da região. Tudo bem? Posicionou o polegar, posicionou os demais dedos, né, de forma que sua mão fique achatada. Se a sua carga imersa na região de campo magnético for positiva, você consegue orientar o vetor força magnética dando um tapa com a sua mão, com a parte interna da sua mão, perfeito? Agora, se você visualiza que a partícula que está imersa nessa região de campo magnético tem carga negativa, você espalma com a parte externa da sua mão para poder orientar esse vetor força magnética. Beleza? Tranquilo? E a partir desse exato momento, nós vamos começar a ler as nossas alternativas, tá? Eu já separei aqui a letra A, a letra C, a D e a letra E para nós discutirmos primeiramente. Eu acredito que, com base nisso, você já saiba que a letra B provavelmente vai ser o nosso gabarito, que eu vou deixar lá para o final, né? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? A primeira alternativa, ela diz para a gente o seguinte, a força, né, que atua sobre a partícula tem a mesma direção do campo magnético se a carga elétrica tiver velocidade perpendicular a ele. Gente, olha só, a partir do momento que a velocidade ela se mostra perpendicular às linhas de campo, a força magnética que atua basicamente sobre a partícula, ela vai ser sempre perpendicular às linhas de campo, tudo bem? Inclusive, nessa primeira alternativa, eu dei aqui uma complementada na informação, tá? Então, a força, eu estou dizendo para você que numa situação, né, conforme foi descrita na letra A, ela vai se mostrar perpendicular às linhas de campo. Então, nessa ilustração, pessoal, o campo representado por, né, por cada xizinho desse aqui é como se estivesse penetrando na tela do seu computador, na tela do seu celular, enfim. E o vetor, né, azul que está aparecendo na ilustração aqui, ele de fato é um vetor que se mostra perpendicular, tá certo? Então a letra A é falsa. Na letra C, ele diz pra gente que essa força magnética ela tem máxima intensidade se o campo magnético e a velocidade da carga elétrica forem paralelos, tudo bem? E aí é a importância da gente ressaltar sobre o ângulo θ, tudo bem? O ângulo θ, pessoal, é sempre o ângulo que vai ser formado pelos vetores velocidade e campo magnético, tá certo? Então você consegue identificar o ângulo θ a partir do vetor velocidade e a partir do vetor campo magnético, tudo bem? E o que acontece, né, numa situação que ele garante para você que
campo magnético e velocidade são paralelos, né? Você pode pensar numa primeira situação aonde esse ângulo valha 0 graus, tá? Então, por exemplo, se um campo magnético, vou colocar aqui no cantinho para vocês, ó, se a gente coloca ele orientado para a direita, tá certo? Vamos diminuir aqui o grafite para eu escrever que esse é o nosso vetor campo magnético. Se isso daqui acontece e de repente você experimenta lançar uma partícula nessa região para a direita, né? Se você lança uma partícula aqui, ó, na mesma direção e no mesmo sentido desse vetor campo magnético, você vai estar alegando para mim que o ângulo entre esses dois vetores é zero. Então, sempre que houver mesma direção e mesmo sentido, o ângulo vale zero, tá? Pode acontecer de você lançar também uma partícula na mesma direção, só que em sentido contrário a esse campo magnético. E aí o ângulo não vai ser mais de 0 grau, né? O ângulo vai ser de 180 graus, tá certo? Então, seja numa situação que você lança na mesma direção e no mesmo sentido, seja numa outra situação que você lança na mesma direção, mas com sentido contrário. Gente, pelo simples fato de você trabalhar ou com um seno de 0 grau, né? Ou também aqui, ó, com um ângulo θ, né? Igual a 180 graus, conforme eu havia dito para vocês. Então, conforme vocês forem trabalhar com essas duas situações, a intensidade da força magnética que atua sobre, né, a sua carguinha, ela vale 0 newton. Por quê, mestre? Pelo simples fato desse seno de zero valer exatamente zero. Tudo bem? Então, fica aí a dica para vocês, tá bom? Agora, a gente pode ler essa letra D, já que a C também é falsa. A D, ele diz que é nula, né, a força é nula, se o campo magnético e a velocidade de carga elétrica forem perpendiculares. Gente, quando isso acontece, né, o ângulo θ ele tem que valer 90 graus, tá? Quando o ângulo θ vale 90 graus, nós caímos no caso, na ilustração, na mesmíssima ilustração da letra A, tudo bem? É onde eu posso garantir para vocês que a força magnética, inclusive, ela assume intensidade máxima. Por que que isso acontece? Porque quando o seu ângulo é de 90 graus, o seno de 90, né, trigonometricamente falando, ele assume o seu máximo valor, que vale 1, tá? E aí a sua força magnética, ela vai ser dada apenas pelo produto entre o módulo da carga, o módulo da velocidade e o módulo do vetor campo magnético. Inclusive, eu estou trazendo essa informação para vocês aqui em cima, tá? Como que fica o cálculo aí, de fato, da força magnética com um ângulo de 90 graus. Na letra E, ele diz pra gente que a força magnética, né, tem a mesma direção da velocidade da carga. Gente, negativo. Se vocês observarem muito bem a regra da mão direita, nós vamos perceber, né, que essa força magnética, ela se mostra sempre perpendicular ao vetor velocidade, né, que é indicado aí durante o movimento. Tudo bem? Então, após nós comprovarmos que 4 das 5 alternativas já foram mostradas como falsas, agora a gente pode focar na letra B, que está aqui embaixo, aqui no cantinho, tá? Onde ele diz que a força magnética ela é nula se a carga elétrica estiver em repouso. Gente, uma carga estar em repouso, isso indica que a sua velocidade seja nula, seja igual a zero, tá? E olha bem, a força magnética, a gente comentou no comecinho da aula, que depende do módulo do vetor velocidade, né? Então, se depende do vetor velocidade, e eu já mostrei para vocês que a nossa velocidade está sendo igual a zero, a gente acabou deduzindo que a força magnética ela vai acabar valendo também 0 newtons, tá? Então, se ela não vai estar submetida, a uma força magnética, lembra da primeira lei de Newton, que todo corpo em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso? É o que vai acontecer, tá certo? Então a letra B é a nossa alternativa verdadeira. Se nós viajarmos aqui rapidamente no enunciado, vamos perceber que esse é o nosso gabarito. Tudo bem? Pessoal, espero muito que vocês tenham curtido essa nossa resolução. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.